Eu sou a Pompom e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez um pouco diferente, porque até agora eu gravei só vídeos sobre livros e sobre as minhas leituras. Mas eu decidi que eu quero fazer vídeos sobre o que deu na minha telha. E o que deu na minha telha dessa vez foi Miraculous, que é um desenho que eu sou viciada desde que eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos. Eu acompanho desde que estava sendo lançada a primeira temporada. Então eu resolvi gravar um vídeo, na verdade vários, né? Porque eu quero fazer a ordem cronológica de cada temporada. Só que assim, não tem como eu fazer de todas as temporadas em um vídeo só. Até porque isso ficaria desatualizado. Então, o que eu quero fazer é um vídeo pra cada temporada. E não vai ser só a ordem cronológica, vai ser a análise dos episódios também. O meu foco não vai ser fazer uma análise sobre cada episódio, mas eu vou acabar comentando sobre um pouquinho de cada episódio. Talvez eu ignore alguns, tipo Horrificador. Antes de começar, eu queria dizer que toda essa ordem tá organizada em um Padlet que eu fiz, que é justamente com a ordem cronológica dos episódios. E também tem uma playlist no YouTube para cada temporada que eu fiz, seguindo a ordem com episódios que foram lançados pelo canal oficial de Miraculous em português. Até a 4ª temporada dá pra assistir no YouTube sem pirataria. Inclusive, os 2 primeiros filmes lançados, que são de Nova York e Xangai, também estão no YouTube, só que em um vídeo só, e eles estão nessa playlist. E começando com as datas de estreia mundial e brasileira. Mundialmente foi lançado no dia 1º de setembro de 2015 na Coreia do Sul. Eu honestamente fiquei um pouco chocada ao saber que o primeiro episódio não saiu na França e sim na Coreia. Eu não sabia disso até começar a pesquisar. Mas foi com o episódio de Tormenta, obviamente. Eu acho que todo mundo que assiste Miraculous e é fã sabe que Tormenta foi o primeiro episódio de toda a série. E assim, honestamente dá pra perceber que é o primeiro. E a estreia no Brasil foi no dia 7 de março de 2016. Também com Tormenta, mas aí com uma diferença de 5 meses. E o período de lançamento total durou do dia 1º de setembro de 2015, que foi quando lançou Tormenta na Coreia do Sul, até o dia 19 de março de 2016. Que foi quando lançou, eu acho que Volpina no Brasil. Porque assim, por mais que eu esteja falando da estreia mundial, tô falando aqui do lançamento da Coreia do Sul, eu não considero outros países sem ser França e Brasil no final, é o último episódio lançado. Porque honestamente o que importa pra gente é Brasil e França, né? E é por isso que eu tô aqui só contando com o início da Coreia do Sul e o fim com o Brasil. Eu não vou contar, por exemplo, se a Coreia do Sul lançou o último episódio depois, eu não tô contando com ela. Tô contando só França e Brasil, mas honestamente mais o Brasil, tá? Primeiramente, a gente vai começar pela sequência de 2 episódios de Origens. Eles nem foram os últimos a serem produzidos e nem os últimos a serem lançados. O último a ser lançado realmente foi Volpina. Bom, o episódio Ladybug Cat Noir, que é a Origens Parte 1, tem o código de produção 122, no caso seria a primeira temporada, episódio 22. Eu esqueci de explicar qual é a lógica da minha ordem cronológica. Eu pego a lista de ordem de produção dos episódios e aí eu vou só trocando o que eu acho que não cabe ali e que deveria vir depois de outro episódio. Então, se vocês repararem bem, vão ver que a minha ordem é bem parecida com a ordem de produção. Mas é por causa disso. Tem alguns episódios que na ordem de produção vem antes, mas não fazem muito sentido ser antes do que tal episódio. Por exemplo, Ilustrador do Mal, que foi produzido antes de Lady Wi-Fi, mas não tem como o Ilustrador do Mal acontecer antes de Lady Wi-Fi. Isso eu vou explicar um pouquinho depois, porque aí eu já tô saindo da minha própria ordem. Mas enfim, explicada a minha lógica, agora sim, vamos falar sobre a ordem cronológica. E bom, como eu já disse, Ladybug Cat Noir, Origens Parte 1, tem código de produção 122. Ok? E ele foi lançado no dia 1º de março de 2016 na Suíça e no Brasil em 7 de abril. O episódio que vem depois é realmente seguido, é continuação direta, que é Coração de Pedra, que é Origens Parte 2. Tem um código de produção 123, foi lançado em 2 de março de 2016 na Suíça e em 8 de abril de 2016 no Brasil. E o que eu posso dizer sobre esses episódios é que eu gosto muito deles, eu considero que eles são muito bons. Tá? Tanto é que no Padlet eu consigo dar notinhas pros episódios. E neles eu dei 5 estrelas pra cada. Mas é porque assim, não é que eu... Nossa, que episódio legal. É que ele é legal considerando que ele é um episódio de origem. Eu falando como se fosse um episódio só. São 2 episódios de origem e é muito interessante ver a origem de tudo acontecendo. Por isso eu gosto muito deles. Mas se for pegar só por episódios, você fica meio... Tá
tá bom. Eu não desgosto deles, eu genuinamente gosto bastante. É só que, eu acho que tem episódios melhores, né? Mas sendo um episódio de origem, eu adoro. Adoro muito. A cena do guarda-chuva, gente. A cena do guarda-chuva dispensa palavras. Ela é maravilhosa, todo mundo conhece. Ela é incrível. O episódio que vem em seguida é Tormenta, que tem um código de produção 101, porque ele realmente foi o primeiro produzido de todos. Ele teve sua estreia mundial no dia 1º de setembro de 2015 na Coreia do Sul, assim como eu já disse, ele que iniciou a temporada. E no Brasil ele lançou no dia 7 de março de 2016. Essa parte é realmente igual ao que eu falei sobre a estreia mundial e brasileira da temporada. Porque realmente foi com esse episódio, tanto mundialmente quanto no Brasil foi com esse episódio, então é igual. Bom, eu não tenho muita opinião sobre Tormenta, eu gosto bastante. Eu dei 4 estrelas. Porque, por mais que eu goste muito... gente, mas é porque todos os episódios eu vou acabar comparando com Volpina. E eu gosto muito de Volpina, é um dos meus favoritos. O Volpina e Gamer pra mim, então assim... Porque assim, foi Volpina que fechou a temporada com gancho pra segunda. E vamos lembrar que demorou, deixa eu até ver aqui. Demorou quase 2 anos pra lançar a segunda temporada. Então foram ali... quase 2 anos com a sensação de, e aí, vai ter, não vai ter? Nossa, eu queria muito que tivesse. Mas eu tô falando demais de Volpina antes da hora. Deixa pra depois. O próximo episódio é Lady Wi-Fi, que tem um código de produção 103. Que vocês podem ver que já tem um pulo aí, porque Tormenta é 101, Lady Wi-Fi é 103. Cadê o 102? 102 é Ilustrador do Mal, mas como eu já disse, não faz sentido Ilustrador do Mal vir antes de Lady Wi-Fi. Porque no início de Ilustrador do Mal aparece a Lady Wi-Fi, o Nathaniel desenha a Lady Wi-Fi, e bom, não tem como ele desenhar a Lady Wi-Fi sem nunca ter visto ela, a menos que ele tivesse dado a ideia da Lady Wi-Fi pro Hawkmoth, o que não foi o que aconteceu. Então, pensando logicamente, Ilustrador do Mal vem logo depois de Lady Wi-Fi. Lady Wi-Fi teve sua estreia mundial no dia 6 de outubro de 2015 na Coreia do Sul, e no Brasil no dia 9 de março de 2016. Enquanto isso, Ilustrador do Mal teve sua estreia mundial no dia 26 de outubro de 2015, na França, e no Brasil no dia 8 de março de 2016. Aqui eu acho muito curioso, porque Lady Wi-Fi lançou primeiro mundialmente do que Ilustrador do Mal, que é essa ordem que eu tô falando, Lady Wi-Fi depois Ilustrador do Mal, mas no Brasil cagaram pra isso. Porque lançou primeiro Ilustrador do Mal e no dia seguinte Lady Wi-Fi. Pelo menos não ficava muito longe. E assim, por mais que esses episódios não tenham uma grande ligação, eu consigo pensar muito neles como uma dupla. Tipo, pra mim, eles realmente vêm um segundo do outro. Talvez por causa disso, que eles são... Tanto no código de produção quanto no lançamento eles são grudados. Mas eu não consigo muito pensar neles, tipo, tendo episódios entre eles. Pra mim, eles são um seguido do outro. São abraçadinhos, irmãozinhos. Eu penso neles muito como se fosse um grande episódio só. Por mais que não tenha uma ligação direta, sabe? Daria pra você ver outros episódios entre um e outro. Mas na minha cabeça eles são juntos. E no código de produção também. E no lançamento brasileiro também. Então assim, eles são juntos. E eles são muito legais, são realmente muito divertidos de assistir. Os dois eu dei 4 estrelas. E honestamente eu gosto mais deles do que de Tormenta. Assim, a parte mais legal de Tormenta, eu acho que é ver aquele poder do Cat Noir que é esquecido o resto da série, que é o de visão noturna. Que assim, pelo que eu me lembre, não usam nunca mais. Eu acho que justamente por isso eu não gosto tanto desse poder, porque ele nunca mais é utilizado. Sabe? É um poder muito legal, muito interessante, que seria muito útil. Mas não é usado. Ele fica ali. A deriva, tipo, olha, um dia ele teve. Aí eu acabo gostando mais de Lady Wi-Fi e Ilustrador do Mal, pra mim. Aí eles estarem assim no início da temporada é muito bom. O próximo é Cupido Negro, que tem o código de produção 105. Ele estreou mundialmente no dia 29 de outubro de 2015 na França e no Brasil no dia 10 de março de 2016. E a curiosidade desse episódio é que foi o primeiro episódio que eu assisti de todo Miraculous. Eu assisti no dia que lançou esse episódio. Foi realmente a minha primeira experiência. Então eu posso dizer que a minha primeira vez assistindo Miraculous foi no dia 10 de março de 2016. Então, tem 10 anos. Meu Deus! E esse episódio eu dei 5 estrelas. Eu gosto muito desse episódio, é um dos meus favoritos. Talvez por apego emocional, mas eu realmente acho muito bom. Poxa, a cartinha que a Marinette escreve no final do episódio depois é relembrado em uma temporada futura, não lembro qual temporada. Em Cat Blank, lembrei. Ela é relembrada em Cat Blank, que é simplesmente o maior episódio da terceira, quarta...
é um grandíssimo episódio que causa muitos traumas, mas que é muito bom. Então assim, tenho meus motivos pra dar 5 estrelas pra esse episódio, tá? Eu gosto muito. Tenho apego sim, mas não é só por isso que ele é 5 estrelas. O próximo é Senhor Pombo, que tem o código de produção 106. Teve sua estreia mundial no dia 29 de setembro de 2015, na Coreia do Sul. E no Brasil, no dia 11 de março de 2016. É um clássico, né? Todo mundo conhece Senhor Pombo. Tem um episódio que ele foi akumatizado pela 72ª vez. Eu honestamente não gosto tanto desse episódio. Eu dei 3 estrelas porque... ele é legalzinho, então... Mas não gosto tanto desse episódio. Eu gostava muito mais quando eu era mais nova, mas era por causa de Adrinete, né? Não era muito por causa do Senhor Pombo. Sei lá, talvez ele realmente seja mais divertido quando você é mais novo. Hoje em dia eu fico... tá, né? O próximo episódio é Pixelador, com código de produção 107. A estreia mundial foi no dia 3 de março de 2016, no Canadá. E no Brasil foi no dia 31 de março de 2016. Eu acho que a partir daqui realmente teve uma aproximação maior entre as datas de lançamento mundial e brasileira. Eu dei 3 estrelas pra esse episódio. Vou ser bem sincera aqui, eu não conheço ninguém que goste tanto assim desse episódio. Já é difícil achar alguém que goste. Goste ao ponto de dar mais do que 3 estrelas, então acho muito difícil de encontrar. O próximo é Copycat, que tem o código de produção 108. Sua estreia mundial foi no dia 15 de setembro de 2015 na Coreia do Sul e no Brasil no dia 24 de março de 2016. E, gente, eu odeio esse episódio, tá? Eu dei 2 estrelas porque, querendo ou não, a parte da estátua e o Copycat em si, tipo, o akumatizado, os poderes de basicamente copiar o Copycat no ar, eu acho interessante. Mas eu odeio esse episódio. Porque vamos lembrar que o akumatizado desse episódio é um adulto que é apaixonado na Ladybug. Que beleza, na primeira temporada meio que dá a entender que as pessoas não sabem qual a idade da Ladybug. Tanto é que no episódio que daqui a pouco eu falo, que é do faraó, dão a entender de que a Ladybug teria, tipo, milhares de anos e ninguém questiona. Então, é realmente dado como uma coisa de, a Ladybug não tem uma idade definida, os personagens não conseguem presumir qual é a idade dela. Mas assim, a gente sabe. E sendo um desenho infantil, eu não acho muito legal você colocar um personagem adulto pra ser apaixonado por uma adolescente. Sabe? Não é bom. Não gosto, não é de bom tom. E a parte do Copycat, eu sei. Não faz sentido o Rockmoff conseguir fazer um akumatizado que consiga copiar totalmente um poder de Miraculous. Mas ele faz isso 2 vezes nessa temporada. É com o Cat Noir e com a Volpina. Que vamos lembrar que também tem os poderes iguais aos do Miraculous, da raposa. E assim, eu realmente não vejo sentido em ele conseguir fazer isso. Considerando que lá na 5ª temporada é dito que ele não pode... não, mas sem um Miraculous específico. Mas assim, essa é uma discussão que fica lá pra 5ª temporada. Pensando só na primeira temporada, e pensando que eu também gosto muito de Volpina, eu gosto dessa única coisa de Copycat. Única. Uma unidade de coisa que eu gosto desse episódio. O próximo é Homem-Bolha, que tem um código de produção 109. Teve essa estreia mundial no dia 8 de setembro de 2015 na Coreia do Sul e no Brasil no dia 14 de março de 2016. Eu não tenho muito o que falar, não. Assim, eu dei 4 estrelas, é um episódio ok. Eu não tenho muito o que comentar. Além de que eu acho que é a primeira vez que é dito que não se pode usar os Miraculous por benefício próprio. Que é uma regra meio ignorada não só nesse episódio, nem só nessa temporada, como na série inteira, né? É só um motivo para os comes falarem: ei, você não deveria estar fazendo isso. Mas todo mundo faz, então... O próximo é Roger Cop, que tem um código de produção 111. Teve a sua estreia mundial no dia 20 de outubro de 2015 na Coreia do Sul. E sua estreia no Brasil no dia 15 de março de 2016. Eu dei 4 estrelas para esse episódio. Mas eu acho que eu gosto... Assim, dos episódios 4 estrelas que eu coloquei, eu gosto mais de Roger Cop. Nossa, mas você gosta de Roger Cop? Eu gosto de Roger Cop. Não tenho o que fazer, eu gosto desse episódio. E não é porque tem essa inspiração em Robocop. Até porque eu nem lembro de Robocop. Eu sei que eu já assisti esse filme, mas eu não lembro direito. Então nem tem como eu ser fã desse filme. Mas não sei, esse episódio me pega, eu gosto dele. Ele é divertidinho. E dá pra ver que de Homem-Bolha pra Roger Cop tem mais um buraco. Porque Homem-Bolha é 109 e Roger Cop é a 111. O 110 é Simon Mandou.
que na minha cabecinha, talvez meio maluca, não faz sentido estar aqui. Pra mim só faz sentido estar lá no final da temporada, por isso que eu joguei lá pro final, tá? Daqui a pouco eu falo dele. O próximo episódio é Animan, que também pula um episódio, porque ele é o código de produção 113. Ele pula o 112, que é jogador, que é outro que pra mim só faz sentido estar lá, mas pro final. Outro que depois eu explico. Teve sua estreia mundial no dia 24 de janeiro de 2016 na França e no Brasil no dia 17 de março de 2016. Eu dei 5 estrelas pra esse episódio, honestamente eu não sei porquê, tá? Parando pra pensar, eu realmente não sei porquê. Esse episódio é muito legal em questão de a Lino nasce, ao mesmo tempo tem o Nino gostando da Marinette, que é esquisito. E o akumatizado também é meio estranho, porque é tipo um cara que trabalha com uma pantera e é akumatizado porque um adolescente falou mal da pantera dele. Eu entendo adolescente é irritante, mas pra chegar ao ponto de você virar um dinossauro, não faz sentido na minha cabeça. E agora também não faz sentido porque eu dei 4 estrelas pra Roger Cop e 5 pra Animan. Sabe? Não, calma aí, eu vou mudar isso aqui agora. Com 4 estrelas. Gente, estou mudando aqui. Nesse vídeo é 4 estrelas. E assim, parando pra pensar, eu acho que eu daria 3 estrelas. Mas parando pra pensar naquela parte em que a Alia e o Adrian estão falando por um microfone com o Nino e a Marinette, que é uma parte que foi usada muito em edits do Adrian falando ai, que eu te amo, Marinette, eu acabo dando 4 estrelas, porque por mais que não tenha sido... ai, não tenha sido uma coisa realmente dita um pro outro, sim, eles tentando ajudar os amigos... ai, não sei, é fofo. Talvez seja outra apego emocional. E dessa vez nem é pela série. É por edit. Ai, gente, edit também forma opinião. O que eu posso fazer, né? O próximo episódio é Princesa Perfume, que tem o código de produção 104. Teve sua estreia mundial no dia 13 de março de 2016 no Canadá. E no Brasil no dia 6 de abril de 2016. Eu dei 3 estrelas pra esse episódio. Ai, honestamente eu não sei porque... eu vou dar 4 estrelas, gente. Eu até que gosto desse episódio, principalmente por causa do gancho do Mestre Fu. Inclusive, o Mestre Fu é o grande motivo de eu ter deixado esse episódio no 13. Como eu já disse, o código de produção dele é o 104, então era pra ele estar bem no início da temporada. Só que assim, essa parte é uma pura fanfic da minha cabeça, tá? É como eu organizaria os episódios se eu fizesse parte da produção de Miraculous. Pensando em, tivemos Origens e depois tivemos mais 3 episódios, não faria sentido esse episódio estar ali com esse gancho do Mestre Fu tão no início da temporada, assim, nem te deu tempo de esquecer quem é o Mestre Fu. Enquanto ele no meio da temporada, pra mim me faz um sentido a mais. É tipo, ele tá quebrando no meio de, essa foi a apresentação da série e agora está começando a história. Então, pra mim, faz muito sentido ele tá bem no meio. Porque já deu pra, tipo, você sabe quem é o Mestre Fu, mas você tipo, tá bom, né? E ao mesmo tempo te dá um gancho pra alguma coisa que vai vir no futuro, que você vai ficar matutando. Isso aí tudo é considerando que você não sabe a história de Miraculous, e assim. Mas assim, eu fico pensando em como seria eu assistindo nessa ordem quando eu era criança. E, na minha cabeça funciona, gente, como eu disse, essa parte é pura fanfic da minha cabeça. E como sou eu organizando a ordem cronológica, eu uso a lógica que eu quiser. Ok, eu vou usar aqui da fanficagem, sim. O próximo episódio é Lâmina Negra, que tem o código de produção 114, teve sua estreia mundial no dia 17 de novembro de 2015 na Coreia do Sul e no Brasil no dia 18 de março de 2016. Eu dei 4 estrelas pra esse episódio, eu realmente gosto dele. Eu acho muito divertido ver essa comparação de, tá tendo votação pra prefeito na cidade, enquanto está tendo a votação pra representante de turma na sala da Marinette. Também a comparação de como a Chloe tenta usar o que o pai dela faz pra continuar sendo prefeito de Paris. Eu acho que esse é o primeiro episódio em que a gente vê a Marinette agindo com liderança, com confiança, que é uma forma como ela age como Ladybug, mas não como Marinette. Só que nesse episódio ela mostra que tem liderança na sua forma civil também. Então eu acho muito bom ver isso, porque pelo que a gente vê na série, faz parecer que tanto o Adrian quanto a Marinette tem meio que 2 personalidades. Uma que é o eles de verdade, que no caso da Marinette é a Marinette, no caso do Adrian é o Cat Noir. E a versão perfeita deles, que no caso da Marinette é a Ladybug e do Adrian é o Adrian. Então ver eles agindo com alguma coisa de uma personalidade enquanto está em outra, eu acho que é muito bom pra gente ter esse estalo de eles são a mesma pessoa. Isso causa muita discussão, principalmente com o Adrian Cat, porque tem muita gente que não entende que eles são a mesma pessoa. Então, por exemplo, quando o Adrian, sei lá, explode, começa a falar de um jeito ou ser um pouco mais agressivo,
as pessoas ficam tipo, nossa, mas isso saiu de personagem, não faz sentido com o Adrian. E esquecem que o Cat Noir age assim. E o Cat Noir é ele. Então eu gosto muito de episódios que fazem a gente ter essa noção de que, olha, eles são a mesma pessoa, não se esqueça disso. Os próximos 2 episódios eu tenho que falar junto, porque eles realmente são uma duplinha, por mais que não tenha segmento direto, mas meio que tem. Só que assim, no código de produção é uma ordem, e na minha ordem eu inverto eles. E assim, eu até acho que dá pra você assistir eles nessa ordem do código de produção. Ai, mas eu acho que na minha ordem cronológica é melhor. Esses episódios são Temporizadora e Faraó. Primeiro foi lançado o Faraó, que tem um código de produção 115. Sua estreia mundial foi no dia 13 de outubro de 2015, na Coreia do Sul. E no Brasil foi no dia 21 de março de 2016. Enquanto Temporizadora tem um código de produção 116, teve essa estreia mundial no dia 22 de setembro de 2015, também na Coreia do Sul. E no Brasil foi no dia 25 de março de 2016. E assim, por mais que o Faraó tenha sido produzido e lançado antes de Temporizadora, na minha cabeça não faz muito sentido você assistir o Faraó primeiro. Porque o Faraó é sobre o irmão da Alex, e até agora a gente não sabe quem é a Alex. E Temporizadora é o episódio da Alex. E assim, tudo bem se a gente tivesse visto um pouco mais dela antes na temporada, ou então no próprio episódio do Faraó. Assim como acontece em O Mímico, que eu vou comentar mais pra frente. Mas isso não acontece. Quando a gente assiste o Faraó, só é comentado, tanto pelo pai quanto pelo irmão da Alex, sobre ela. Ela não aparece. Então, a gente precisa primeiro do episódio da Alex pra gente saber quem é ela e ser apresentada ao pai, principalmente, porque o pai aparece nesses 2 episódios. E aí sim, a gente consegue acompanhar o Faraó, a gente sabe quem é a irmã dele, da onde ele vem. Aparece o pai da Alex também. E se eu não me engano, o pai da Alex é apresentado em A Temporizadora. É que eu não lembro agora direito da cena. Mas tem uma cena que tem os pais da Marinette lá. E tá a Alex e o pai. Estão os 4 no mesmo restaurante, eles se dão um tchauzinho. E aí é como se a gente estivesse realmente vendo ele pela primeira vez. Então, pra mim, é Temporizadora e depois o Faraó. E eu dei 5 estrelas pros 2. Mas eu gosto mais de Temporizadora, porque é mais com viagem no tempo. Eu adoro coisas de viagem no tempo. E eu não sei se dá pra considerar, mas seria isso um foreshadowing pra qual seria o Miraculous dela? O que eu não acho que seja um absurdo de se imaginar, considerando o presente da família, que é um relógio mágico. Que depois a gente descobre que é o Miraculous do Coelho, que é sobre viagem no tempo. E o Faraó também é muito legal, mas eu acho que ele acaba sendo ofuscado pela Temporizadora. Ai, mas não tem como vencer a Temporizadora também, né? Ai, desculpa aí, Jalil, mas, gente, o Jalil é um chato. O cara fica com raiva porque o pai dele não deixa ele fazer um ritual de sacrifício. Enquanto isso, a Alex tem um ótimo motivo pra ser acomatizada. Quebrar um relógio que é a herança de família dela. Ela tem toda a razão de ficar chateada e ser acomatizada. O próximo episódio é A Marionetista, que tem o código de produção 118. Foi lançado no dia 7 de fevereiro de 2016 na França e no Brasil no dia 23 de março de 2016. Eu amo esse episódio. Eu dei 5 estrelas. E eu sei, a Manon é uma chata. É um absurdo o Gabriel Agreste acomatizar uma criança. Mas, gente, eu adoro esse episódio. Eu acho incrível o poder dela de pegar um bonequinho e com isso conseguir controlar uma pessoa. E honestamente, a Manon acomatizada é muito fofinha. Convenhamos. Ai, gente, ela é fofa. O que eu posso fazer? A arma dela é uma varinha mágica. Então, o Mímico, que tem um código de produção 119, teve sua estreia mundial no dia 24 de novembro de 2015 na Coreia do Sul e no Brasil no dia 28 de março de 2016. E o Jogador, que tem um código de produção 112, sua estreia mundial foi no dia 17 de janeiro de 2016 na França e no Brasil no dia 16 de março. Ficam mais pra esse final de temporada. Assim, o Mímico já é mais pro final de temporada, porque o código dele é 119, mas o Jogador 112 devia tá lá pro meio. Mas eu coloquei ele mais pra cá por causa da diferença de tratamento do Rachel com a Marinette. Essa parte também é muito fanfic da minha cabeça. Mas pra mim não faz muito sentido esse episódio ficar tão no meio se o Adrian tá tão... Ai, na minha cabeça ele já tá meio gostandinho assim da Marinette. Bom, pro Mímico eu dei 3 estrelas, porque é um outro episódio que, assim como o Sr. Pombo, ele é meio clássico, mas ai... tá. Uma coisa legal nele é que não acontece como em Temporizadora e o Faraó, que eu tava explicando, né, que a gente não sabe quem é a Alex no episódio do irmão da Alex. Nesse daqui, o acomatizado é o pai da Milene
E a gente conhece a Milena aparece nesse episódio, então a gente sabe quem ela é. Por isso eu não coloco o Horrificador antes de um Mímico, porque a gente já é apresentado pela Milena aqui. Inclusive eu acho que faz realmente mais sentido a gente ser apresentado pela Milena aqui do que em Horrificador. Na verdade, a gente meio que é apresentado a Milena lá em Origens, mas Origens foi produzido depois, então faz sentido a gente realmente conhecer ela aqui. E o jogador eu dei 5 estrelas. Porque, eu sou apaixonada nesse episódio, eu amo esse episódio demais. Inclusive, nossa, eu tava falando da parte adrenete do Mímico pensando no jogador, que é a parte que o Adrian e a Mariana estão treinando lá pra competição. No Mímico, é porque assim, o Adrian trata a Marinette bem lá no finalzinho, que parando pra pensar, não é grandes coisas, assim. Ele só tá tipo, é legal que você tá aqui. Mas ao mesmo tempo, gente, a cara dele quando você tá do lado dela... não sei. Estou fanficando, é isso. Motivo de estar aqui, fanfics da minha cabeça. O próximo é Guitarrista Malvado, que tem um código de produção 120. Tem a estreia mundial no dia 28 de fevereiro de 2016 na França e no Brasil no dia 1º de abril de 2016. Eu dei 4 estrelas pra ele, eu gosto bastante, mas eu acho que é mais por como o Jagged trata a Marinette, de como ele vê como ela é talentosa e gosta do trabalho dela. Mesmo ela sendo uma adolescente, eu acho que assim... Convenhamos, não é muito comum um artista querer um adolescente pra trabalhar na capa de álbum dele. Mas desenho infantil, a gente só aceita. A Marinette é mega talentosa e ela tá sendo reconhecida, então eu acho isso muito incrível. Gosto muito da automatização do Guitarrista Malvado, eu acho bem icônica e engraçada. Eu realmente gosto desse episódio, mas não o suficiente para ser 5 estrelas. O próximo é Horrificador, com código de produção 117. A sua estreia mundial foi no dia 30 de outubro de 2015 na França e no dia 22 de março de 2016 no Brasil. Eu dei 2 estrelas e realmente não gosto muito desse episódio. Convenhamos, eu acho que ele é o maior filler dessa temporada e ele é bem chatinho. O mais legal desse episódio é deles gravando o filme e aquela cena, na verdade, aquelas 2 cenas de beijo com o Adrian, com a Chloe, e do Adrian com a Marinette, que nossa, gente, quando só tinha temporada, eram 350 vídeos falando da diferença de como tá o Adrian com a Chloe e o Adrian com a Marinette. E também é por isso que eu coloquei ele mais pra agora. Porque, olha, segue o meu raciocínio, ó. Em O Mímico, ele começa, ele dá uma prestada de atenção, assim, bem rapidinho na Marinette, senta do lado dela e fica, Marinette, legal e tal. Em O Jogador, ele tá ali, tipo, nossa, a Marinette é incrível, né? Pô, garota legal. E aqui ele tá tipo, nossa, eu beijaria a Marinette. Tá vendo como a fanfic faz sentido? Eu não tô louca, eu juro que eu não tô louca. O próximo é Reflecta, que tem o código de produção 121, teve sua estreia mundial no dia 21 de fevereiro de 2016 na França e no dia 4 de abril de 2016 no Brasil. Eu dei 4 estrelas, porque eu gosto desse episódio, porque eu gosto da Juleika. A personagem da Juleika é muito interessante pra mim. Eu gosto muito do trauma dela com fotos, eu acho que isso é uma coisa bem legal. E talvez devesse ser mais explorado. A automatização em si, na verdade, não é nem que eu acho chata, é que ela ficou muito repetitiva ao longo das outras temporadas. Mas considerando que essa é a primeira vez que a gente vê ela, eu acho ela legal. O próximo episódio é Anti-Bug, que tem o código de produção 124, teve sua estreia mundial no dia 31 de janeiro de 2016 na França e no dia 29 de março de 2016 no Brasil. Eu dei 5 estrelas. Gente, esse episódio é muito bom. Eu acho que dá uma sensação a temporada inteira de que eu quero ver a Chloe automatizada, porque é sempre ela o motivo das automatizações dos outros. Por mais que a gente saiba que a Marinette foi a razão da automatização de muita gente, meio que assim, o mais óbvio, que mais causa raiva na gente a temporada inteira é a Chloe. Então, assim, pelo menos quando eu era criança, eu tinha muita vontade de ver a Chloe automatizada. Quando chegou esse episódio, eu fiquei muito feliz. E a automatização dela é muito boa. Gente, ela com uma arma que é o triplo do tamanho dela. Eu acho incrível. Eu realmente gosto muito desse episódio. E a gente vê a amizade dela com a Sabrina, que depois é estragada em outras temporadas. Mas focando na primeira temporada, a gente vê que ela realmente gosta da Sabrina. E a gente acaba criando esperança de que essa amizade vai crescer. A gente vai ver uma amizade maligna, mas que são uma dupla do caos muito legal de se assistir. A gente que não... É que assim, pensando na primeira temporada, dá pra se imaginar isso, né? Infelizmente, isso não acontece nas próximas. O próximo episódio é Kung Fu, que tem código de produção 125, teve sua estreia mundial no dia 10 de janeiro de 2016 na França e no dia 30 de março de 2016 no Brasil. Eu dei 4 estrelas pra esse episódio, eu gosto muito, muito, muito dele,
porque a gente conhece mais da família da Marinette, o lado chinês dela, que, convenhamos, não parecia ser uma coisa que fosse muito trabalhada, além de que, tá, ela tem o lado chinês, mas e daí? Só que nesse episódio, a gente conhecendo o tio dela, a gente acaba conhecendo um pouco mais dessa tradição chinesa dela. E eu acho muito legal. E o tio dela é um fofo. E também tem mais motivos pra fanfics, porque o Adrian ficou ali sem precisar. Depois que ele descobriu que o tio dela fala o idioma deles, ele não tinha a menor necessidade de continuar passando o dia inteiro com ela. Mas ele ficou, porque ele quis. Então assim, a minha mente de fanfiqueira... O Akumatsu também é incrível, os poderes dele são de comida, o que é... é maravilhoso, gente. O próximo episódio é Simon Mandou, que tem código de produção 110, teve sua estreia mundial no dia 6 de março de 2016 no Canadá e no dia 5 de abril de 2016 no Brasil. E eu dei 5 estrelas. Esse episódio é muito bom, principalmente com as nossas suspeitas do Gabriel Agreste aumentando. Como dá pra perceber, esse episódio tá muito longe de onde ele deveria estar, porque o código dele é 110, ele era pra estar muito antes. Mas por conta de como o Gabriel Agreste tá começando a suspeitar do Adrian ser o Cat Noir, que a gente vê ali ele olhando pro anel do Cat Noir, você fica meio... E também sobre como a Marinette se torna uma aluna fantasma, os pais estão reclamando que ela tá faltando muito. Eu vejo muito que faz mais sentido esse episódio ser o penúltimo. É porque hoje em dia a gente sabe que em 5 temporadas se passam 9 meses. Na minha cabeça isso não faz sentido, tá? Não faz. Deveria passar pelo menos um semestre. Então faria sentido no final do semestre os pais receberem esse aviso da escola de que ela tá faltando muito, sabe? Então faz sentido ser no finalzinho do semestre, logo no finalzinho da temporada, desconsiderando os 9 meses que a série diz que se passam em 5 temporadas. E por fim, temos Volpina, que tem o código de produção 126. Ele realmente é o último. De qualquer jeito, não existe uma ordem em que esse episódio não seja o último. Quer dizer, você até pode criar um episódio em que esse episódio não seja o último, mas não faz muito sentido. Sua estreia mundial foi no dia 19 de março de 2016 no Canadá e no dia 11 de abril de 2016 no Brasil. Eu dei 5 estrelas. Eu amo esse episódio, eu acho ele incrível. Ele é um ótimo episódio final de temporada. Ele tem um gancho incrível pra próxima. E a próxima já começa uma continuação direta desse episódio. E ele é muito bom, ele apresenta a Layla que... Gente, é uma personagem, por mais que ela seja insuportável, ela é uma desgraçada muito inteligente que agrega muito no desenho. Convenhamos, ela é uma diva. Não tem muito o que falar sobre ela, além de que ela é incrível, ela é muito inteligente, ela é estilosa. A aclimatização dela também é incrível. A gente tem a introdução daquele livro, que depois se torna muito importante por 4 temporadas. Na quinta, se eu não me engano, ele é esquecido, mas até a temporada 4, esse livro é muito importante. Então assim, esse episódio é maravilhoso. Ele é incrível e ele tem que ser o último. Não faz sentido ele não ser o último. E enfim, depois de eu ter ficado aqui mais de 1 hora, eu não sei quanto tempo ficou o vídeo pra vocês no YouTube, mas pra mim se passaram mais de 1 hora falando sobre essa temporada e sobre essa ordem. E eu espero que vocês tenham gostado e que concordem comigo. Pense aí, vocês acham que tem alguma ordem diferente? Um episódio que não deveria estar onde eu coloquei? Comenta aí. Aproveita e deixa um like também se vocês gostaram, compartilhem. Muito obrigada por assistir e até o próximo. Tchau!